Vamos então começar o primeiro capítulo entre dois planos. Esplendia o luar, revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste, são nuvens, né? Espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelo de espuma láctea, perdidos no imenso azul. Confinando com a amplidão, o quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície, recamada de arvoredo empesado verde escuro, enfeitada, né? De arvoredo empesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros, nuvens muito fininhas, reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gás esvoaçante. Evoquei, nesse momento, a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. A solidão imponente do plenilúnio, né, da lua cheia, da luz da lua cheia, né, infundia-me quase terror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. Quem de nós, né, não fica encantado, olhando a luz da lua, principalmente a lua cheia, né? Sob a luz da lua cheia, o verde, as plantas, a maravilhosa criação de Deus, né? Quem de nós não pensa em Deus quando vê uma noite de luar assim, no meio das árvores, das plantas? É maravilhoso. O planeta é maravilhoso, a criação de Deus é maravilhosa. A ideia de Deus envolvia meu pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão, que eu, entretanto, não chegava a emitir. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra. O luminoso disco lunar irradiava, destarte, maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos, iniciara-se a evolução terrena, e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada suspensa clareara o caminho dos seres primitivos, conduzir os passos dos conquistadores, nortear a jornada dos santos. Testemunha impassível, observar a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplar as incessantes renovações da geografia política do mundo, brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes, entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua, solitária e alvinitente, clara, né, brilhante, trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da divina lei. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderaro interrompeu minha meditação. O André estava ali, né, estava ali extasiado, né, vendo a lua, né, estava chegando na terra, vendo a planície, vendo as plantas, vendo a luz do luar, pensando na lua que viu toda a civilização, tudo passar pela terra, né? A palavra do assistente Calderaro interrompeu minha meditação.
O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Não viajávamos ambos sem objetivo. Em breves minutos partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio dedicara-se há muito ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano. Renunciara à posição de realce e adiar as sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal, os discípulos recém-libertos do campo físico. A enorme instituição a que dedicava a direção fulgurante regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores, gente com imensidão de problemas e de indagações de toda espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, o indefesso missionário, malgrado o constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado sem recursos de elevação, para vir ao encontro do seu verbo iluminado na sede superior. Olha que interessante que ele coloca aqui, né? Ele está atendendo estudantes relativamente espiritualizados, pois eles estão ligados ainda, né, ao círculo carnal e discípulos recém-libertos, né? Então ele estava ajudando encarnados, né, que são relativamente espiritualizados, e espíritos recentemente desencarnados. Então, o que ele falava aqui, né? Ele tinha uma dedicação pelas essas almas, né, que vinham aos montes, né? Ele coloca aqui, regurgitava de almas situadas, que vomitava, né, almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores, ou seja, na região intermediária. Não estavam completamente espiritualizadas e não estavam na região superior, na região intermediária, estava dando assistência a encarnados e desencarnados que estão na região intermediária. Gente com imensidão de problemas e de indagações de toda espécie. Somos nós, né, que estamos aqui estudando. Às vezes eu fico pensando, talvez até um pouco superiores, mas resta sempre a esperança de sermos nós aqueles que estão buscando espiritualidade, que estamos buscando estudo, estamos buscando entendimento. Quem sabe a gente não está nessas turmas intermediárias aí que estão sendo assistidas com aulas e com ensinamentos enquanto a gente descansa, enquanto a gente dorme. E aqui nós vemos que ele vem, né? Ele encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recursos de elevação para vir ao encontro do seu verbo iluminado na sede superior. Então são aqueles que têm vontade, estão se candidatando a serem discípulos, que estão estudando, querendo se aprimorar, mas não têm elevação ainda para poder ir assistir aulas, para poder estudar em regiões superiores. Então o Eusébio desce e vem à Terra ensinar a esses intermediários. Então, para mim, falo por mim, né? Espero que vocês não estejam superiores a isso, mas eu falo por mim, é a alegria, é a esperança de poder estar assistindo, estar recebendo essas aulas, estar podendo ter condições de assistir essas aulas aqui na Terra mesmo, em regiões para pessoas intermediárias que estão buscando o esclarecimento. Não o conhecia pessoalmente, quer dizer, André Luiz não conhecia o Eusébio. Calderaro, porém,
recebia ali a orientação de conformidade com o quadro hierárquico, ou seja, o Eusébio está acima do Calderaro e o Calderaro recebia a orientação do Eusébio. E a ele se referira com o entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. Olha que lindo. Então ele já só ouvia falar do Eusébio porque o Calderaro recebia instrução do Eusébio e tinha por ele não só a reverência por ele ser superior e ser chefe, mas um amor pela sabedoria, pela dedicação do Eusébio, né? Guardando o amor acima da obediência. O assistente a seu turno prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto a irmãos encarnados. Quer dizer, o Calderaro, como assistente, trabalhava na terra, dando assistência aos irmãos encarnados. Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquele entre os estudiosos do mundo poderíamos chamar, abre aspas, psiquiatria iluminada, fecha aspas, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Então a gente vai ver que o Calderaro trabalha junto da psiquiatria iluminada, ou seja, os psiquiatras, os médicos, os psicólogos, os psicoterapeutas que buscam um conhecimento e que buscam dar um atendimento melhor, né, maior, aquelas pessoas que precisam de ajuda na área do campo psíquico, né, do campo das reações e das enfermidades cerebrais, né, que estão ligadas ao sentimento, que estão ligadas às emoções, né, que estão ligadas à psicologia, à psiquiatria. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito. Vamos lembrar sempre que o André está sempre trabalhando, ele tem um trabalho no nosso lar que ele tem para desenvolver e ele faz esses estudos que ele nos traz nos livros, nas suas horas de folga. Então ele está aqui dizendo, ele tinha uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que lhe diziam respeito a ele, né, André Luiz. Solicitei ingresso na turma de adestramento, da qual se fizera Calderaro, eminente orientador. Tendo-me ele aceito, com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebia ensinamentos excursionava em outra região, a labutar em atividades edificantes. Quer dizer, a equipe dele estava numa outra região, então ele podia se dedicar ali a ajudar a ensinar as coisas que o André Luiz queria aprender. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me nos desejos. Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me solícito, não apresentavam continuidade substancial. Desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado, ao inesperado, ao súbito, aquilo que não está se esperando, das ordens de serviço ou das situações. Então, ou seja, ele não estava num caso que tinha continuidade, que precisaria dar muitas explicações para o André. Ele estava ali pegando casos aqui e ali que não tinham nessa continuidade, que eles obedeciam ao inesperado. Conforme eles iam aparecendo, o Calderaro trabalhava neles. Noutros campos de ação, fazia-se imprescindível o roteiro, o planejamento, a logística, previstas as condições e as circunstâncias. Então, em outras condições, precisaria prever todas as situações. Ali, como eram casos aleatórios, ficaria mais fácil para o Calderaro ensinar ao André Luiz. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava, a rigor, programas quanto a particularidades.
executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. Ele ia onde fosse necessário, né? O escopo, né, quer dizer, o objetivo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Olha que trabalho imprescindível, né? Evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com acendrado, né? Com depurado, com purificado, né? Um conhecimento, um devotamento purificado, acrisolado, né? Muito purificado. Então, depurado, né? Devotamento ao bem do próximo. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. Então, ele era realmente a pessoa que tinha esse aprimoramento para poder realizar a tarefa. A bondade espontânea lhe era indício da virtude e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Quer dizer, a inabalável serenidade, né, revelava-lhe a sabedoria. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, o minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, né, a lucidez com que ele falava, né, desde o momento do nosso encontro, permutávamos impressões como velhos amigos. Seguindo-lhe, pois, os passos, afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre. Então eles estão chegando na Terra e ele está vendo um parque muito bonito, né? Em torno, árvores robustas de copas farfalhantes alinhavam-se à maneira de sentinelas adrede, né? Intencionalmente postadas para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando em surdina no recinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano. Quer dizer, o vento cantava ali quase, né, escondido, né, no recinto iluminado em claridades inacessíveis. Quer dizer, nós encarnados, o nosso olhar humano não conseguiria ver aquelas luzes, aquelas belezas que ele, como desencarnado, estava vendo, né? Então, o que ele está colocando aqui? No recinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros, temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Então, o que ele está falando aqui? Eles estão reunidos ali como encarnados que, saídos, né, do corpo físico durante o sono, estavam ali para aprender, para estudar. Amigos de nossa esfera, né, do plano espiritual, atendia-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé, outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo, alcatifado, quer dizer, coberto, né, como atapetado da relva macia, em palestra grave e respeitosa. Então estavam todos ali naquele tapete de verde macio, sentados ou de pé conversando, né? Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual,
Calderaro avisou-me. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas que se candidatam aos serviços de vanguarda. Estudantes do espiritualismo de várias regiões, de várias origens, né? De religiões diferentes, mas estudantes do espiritualismo que se candidatam aos serviços que virão, né? Aos serviços do porvir. Ó, exclamei curioso. Não se trata, pois, de assembleia que agrupe indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? Quer dizer, não é para todos os tipos de fé, todos os tipos de religião? O assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. O que ele está dizendo aqui? Ele está pegando todos os tipos de pessoas, de religiões, que estudam a espiritualidade, que se interessam pela espiritualidade. E não as pessoas de diversas crenças e religiões. Por quê? Porque senão aquilo ali geraria discussões, geraria uma perda de tempo que eles não podem se dar a essa perda de tempo. Então seria assim, vamos reunir todo mundo que entende, digamos assim, de fazer doce. Então todo mundo ali conhece o açúcar, o fermento, como é que se faz o doce, como é que se aprimora, como é que se faz, e tudo aquilo que ele vai colocar, a base, ele pode colocar os doces franceses, digamos assim, vai ser uma aula de doce francês, mas todo mundo que está ali tem a base de como se faz todos os tipos de cremes e todos os tipos de doce. Se colocar ali uma pessoa que nunca fez um doce, ela vai ter tanta pergunta do básico que vai atrapalhar os ensinamentos para aqueles que já conhecem o básico. A questão é essa. Todos que estavam ali já tinham o básico da espiritualidade, já estudaram, já se esforçaram, já fizeram a sua parte para entender a espiritualidade. O que ele estava colocando ali eram acréscimos, né, para esses conhecimentos. Então, o André Luiz continua, né? A heterogeneidade, né, de princípios, as diferenças dos princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões, né, a digressões difusas, né, a desvios, né, de diferença, vários desvios, né, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidade. Eles não têm tempo para discussões nem para desvios ali do foco que o Eusébio tem, do ensinamento que ele tem que dar. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Olha que beleza, né? 1.200 pessoas ali. Deste número, 80% se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas. Então, 80% desses 1.200 são espiritualistas, né? São ligados de alguma forma com a espiritualidade, ou espíritas ou espiritualistas, mas com o desenvolvimento da parte espiritual, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento. Ou seja, não tem condições ainda para um ensinamento mais aprofundado ou para irem assistir aula em regiões superiores. Não tem iluminação, elevação para isso. Conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Não tem essa luminosidade, não tem essa capacidade, mas tem vontade. Estão se esforçando para trabalharem para os ensinamentos e para os propósitos dos espíritos superiores. São companheiros de elevado potencial de virtudes. Elevado potencial, eles ainda não têm essas virtudes desenvolvidas, mas têm o potencial delas e eles, se esforçando, desenvolverão essas virtudes. Exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior por meio de esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne, né? O núcleo da confiança para uso próprio.
tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, né? Porque pelos seus testemunhos de diligência, de cuidados, né, na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Então serão eles que mais à frente, né, nos tempos que viriam, nós estamos aqui, né, em 47, nos tempos que viriam serão eles que vão tomar a frente dos estudos, dos trabalhos, vão realizar trabalhos. Então o Eusébio está ali auxiliando e preparando esses irmãos para os trabalhos que virão à frente. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente, quer dizer, o equilíbrio que está começando, que está ali, o equilíbrio embrionário, o equilíbrio que está começando em cada um deles. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Não é porque está começando o equilíbrio, não é porque eles estão começando o estudo, eles ainda estão com as virtudes ocultas, né, latentes ainda neles, mas que eles estão vendo o esforço, estão vendo que eles vão fazer essas virtudes aparecerem, que eles estão ali com vontade de buscar entendimento, com vontade de se aprimorar, então não vai faltar ajuda para eles. Então não falta ajuda para nenhum de nós. Se nós estamos com vontade de crescer, de aprender, de nos aprimorarmos, de estudar, vai aparecer ajuda, vai aparecer esclarecimento, vai aparecer espíritos elevados que nos auxiliarão a estudar, nos auxiliarão a entender, para que possamos nos aprimorarmos, para servirmos melhor ao nosso irmão mais velho, que é o Mestre Jesus. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo.